Bom dia, gente. Vamos a hoje a uma aula de geografia, do livro, a partir da página 120, Migrações, Racismo e Xenofobia, no caso aqui da Europa, dando continuidade dos assuntos equivalentes relacionados ao continente europeu, a questão das migrações, que é a entrada das pessoas na Europa, para viver na Europa, a questão do racismo, a discriminação racial, e a xenofobia, que é a discriminação com povos estrangeiros. A gente vai fazer uma leitura, analisar alguns mapas. É uma aula bem curta, tá? Mas é muito importante, eu considero uma das aulas bem importantes, porque é uma aula de cunho social, relação de você pensar, provocar e refletir, sobre esses tipos de discriminações. Aqui na página 120 a gente tem um mapa das migrações europeias para a América do fim do século XIX ao início do século XX. As pessoas saíram da Europa e vieram viver na América. Por que disso? Por que eles saíram para a América? Será que tem algum motivo? Alguma crise existiu na Europa, já que é um continente tão rico, muito rico, e por que eles fugiram? Então, do fim do século XIX ao início do século XX, a Europa ela foi um continente de emigrantes. Ou seja, muita gente entrou em busca, saiu, aliás, emigrantes, eles saíram, é imigração, eles saíram desse país. Cerca de 50 milhões de pessoas deixaram o continente em busca de melhores condições de vida, sobretudo em países americanos, com destaque para os Estados Unidos, Canadá, Argentina e Brasil. Observe o mapa. Então, no mapa a gente tem aqui a Europa, aqui, ó. Esse mapa, essa parte aqui é a Europa, tá? E as setinhas estão indicando para os países dos quais eles fugiram. Percebam que a mais grossa, que é mais espessa, mais com um comprimento maior, é os Estados Unidos. Então muitas pessoas, até por causa da língua, então a língua inglesa é uma língua quase que universal. Então os Estados Unidos e Canadá foram os que mais receberam imigração de imigrantes. E depois o Brasil e a Argentina. Então, por que será que os países eles buscavam vida melhor em outros países, já que a Europa sempre foi um continente de primeiro mundo e que todo mundo queria viver na Europa, porque era muito bom. Então, vamos esclarecer um pouco isso. Então, dos europeus que partiram para a América, 80% eram britânicos, ou seja, da Inglaterra, que falavam inglês. Italianos, alemães, espanhóis, irlandeses, portugueses, russos e escandinavos. Aí, em geral, as pessoas fugiam das crises agrícolas, da pobreza e das perseguições políticas e religiosas. Então aqui a gente tem o principal motivo da fuga desse povo europeu para os países, para a América, para os países da América em geral. Além disso, a população foi atraída pela oferta de trabalho com o fim da escravidão da América e por promessas de terras baratas e acessíveis. Então, um período de conflitos, um período de crise lá na Europa e de perseguições políticas e religiosas, discriminação. Por isso, esses países saíram dos seus territórios e vieram para a América. Aqui a gente tem um movimento migratório do continente de imigrantes, A Europa hoje, no caso dias de hoje, vive uma situação inversa, Porque antes eles saíam da Europa no século XIX, início do século XX, em busca de vida melhor. Agora a Europa vive um processo de situação inversa, muita gente, com o crescimento da economia europeia, muita gente se atraía por causa do dinheiro, a moeda ganhava em euro, então a moeda muito cara, muito alta, então muita gente ia para lá, se fazia. Em Timbaúba, por exemplo, tem muita gente que vai para a Europa, se faz, ganha em euro e volta para o Brasil e monta o seu negócio, vive bem melhor, compra sua casa, manda dinheiro para os seus parentes. Então é um grande atrativo. Então a Europa hoje vive uma situação inversa, a que caracterizou o continente no início do século XX, especialmente da década de 1990 em diante. O crescimento da economia e a demanda por mão de obra atraíram grande contingente de imigrantes. Aqui a gente tem um mapa migratório dos outros países para a Europa. Aqui é a Europa, ó, tá? E aqui os outros países de onde eles saíram para viver lá, no ano 2016. Os países que mais receberam imigrantes, em geral, são Alemanha, Itália,
Reino Unido, equivalente à Inglaterra também, França e Espanha. Os imigrantes são originários especialmente do leste europeu, da África, da Ásia e da América Latina. Os imigrantes buscam na Europa melhores condições de vida, oportunidades de emprego, moradia digna, acesso a serviços públicos de saúde e educação adequados. Outros imigrantes estão fugindo de conflitos, perseguições políticas, étnicas e religiosas em seus países de origem. A imigração ela tem gerado um descontentamento em parte da população da Europa Ocidental, que teme a perda de empregos e de sua identidade cultural e a queda do padrão de vida. As autoridades europeias têm criado barreiras e estabelecido cotas de imigração. No entanto, muitos imigrantes entram no continente de forma ilegal, morando e trabalhando clandestinamente, recebendo baixos salários e sofrendo com atos de racismo e xenofobia. Aí a gente tem aqui a crise migratória, né, que faz com a questão migratória está no centro do debate político, ou seja, será que proíbe, se não proíbe, aumenta o controle para controlar, até porque para não virar bagunça também, até concorda em parte, né, com o fechamento de algumas fronteiras europeias. E a questão do racismo, que é a discriminação, né, do racismo e a xenofobia, a contribuição do imigrante para o crescimento demográfico europeu e para a economia, na maioria das vezes como mão de obra para trabalhos de menor qualificação ou rejeitados pela população europeia, como colheita, construção civil e limpeza, pouco tem aliviado as reações hostis pela sua presença em alguns países. Crescem por toda a Europa o racismo, que é a discriminação racial, e a xenofobia, que é a discriminação com pessoas, com estrangeiros, né? Existe uma coisa muito grande, muito triste, muito infeliz, que é o ato de você discriminar pessoas que não são do seu país. Muitas vezes a gente, mesmo na nossa cidade, a gente discrimina pessoas que vêm de São Paulo, por exemplo, pela sua fala, pela sua forma de falar, cariocas, enfim, mineiros. Isso também é uma forma de xenofobia, né? E é muito triste, isso não deveria ocorrer, porque cada um tem uma forma de expressão, cada um tem uma forma de falar, tem uma forma de se expressar. E para isso existe a diversidade, então a gente deve respeitar. Então a partir de hoje a gente precisa respeitar. Quem não faz isso precisa respeitar o próximo, independente do que ele seja, de onde ele venha, da cor de sua pele, suas preferências sexuais, suas preferências, gostos, em geral, da sua língua, o seu idioma, o seu idioma principal. Então, os sotaques, então a gente precisa pensar e refletir sobre isso. Crescem por toda a Europa o racismo e xenofobia. Prova disso são os expressivos resultados eleitorais por partidos favoráveis à contenção da imigração em países como Áustria, Noruega e Bélgica. Muitos imigrantes e suas famílias eles são perseguidos, ameaçados, hostilizados, agredidos e, em alguns casos, mortos por grupos hostis chamados de neonazistas. Lembra dos nazistas de Hitler, que é horrível, um terror, a gente lembra da aula de história, exatamente isso. Esses grupos acreditam na superioridade da cultura europeia sobre as demais, principalmente sobre as de países africanos e asiáticos. Não existe cultura superior de ninguém, gente. Não existe, nem deve existir, nem nunca poderia existir. Porque cada cultura é muito linda, cada cultura é muito rica, cada cultura é muito importante. Então não deve se discriminar por isso. Também pregam o extermínio, ou seja, morte de negros, de judeus, de homossexuais e de imigrantes. Vejam que triste. Os neonazistas estão espalhados por todos os países europeus. A divulgação de suas ideias ocorre pela internet e encontros realizados para protestar contra políticos e organizações que defendem os imigrantes. Droga, né? Muito triste isso. Muito mesmo. Então é isso. Então existe esse tipo de discriminação, né? Você viu que é uma aula curtinha só para a gente refletir. E fica essa reflexão: vale a pena a gente discriminar as pessoas por suas diferenças? Nós somos diferentes. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem sua individualidade, sua característica pessoal. Então não vale a pena. Um beijão, até a próxima aula, se Deus quiser. E vejam a aula com carinho. A gente prepara essa aula com muito carinho para vocês. Então não é interessante que vocês
não vejam, né? É muito trabalhoso pra gente, então vejam, analisem, reflitam. Um beijão e até a próxima aula, gente.